Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo para o canal e hoje nós vamos falar sobre um ETF que estreou agora no dia 29 de outubro na nossa Bolsa Brasileira e que tem dado o que falar. Vários de vocês vieram me perguntar aqui sobre o Alug 11 para eu fazer um vídeo sobre esse ETF, para explicar se vale a pena ou não, no que ele investe, então eu tô aqui para contar para vocês mais detalhes sobre esse ETF que acabou de estrear na nossa Bolsa Brasileira. E para quem não sabe o que é um ETF, pessoal, eu fiz um vídeo exclusivo só explicando o que é um ETF. Eu vou deixar aqui nos destaques e também na descrição desse vídeo, mas de forma bem resumida, um ETF é uma sigla do inglês que quer dizer Exchange Traded Funds. E quando você adquire um ETF, uma cota de um ETF aqui na nossa Bolsa Brasileira, na verdade você está comprando uma série de outros ativos que compõem aquele ETF. Então, por exemplo, agora no caso do Alug 11, que é o ETF que eu vou explicar melhor para vocês nesse vídeo, ele é um ETF brasileiro que replica o ETF norte-americano VNQ. E esse ETF norte-americano, ele tem dentro dele mais de 170 tipos diferentes de REITs, que são como se fossem os primos, os parentes americanos dos nossos fundos imobiliários. Então, por meio do Alug 11, você vai conseguir aqui no Brasil, sem ter que mandar seu dinheiro para o exterior, sem ter que investir lá fora, conseguir investir nos melhores e maiores REITs norte-americanos, né, que são os ativos de base imobiliária que existem lá nos Estados Unidos. E agora a gente vai então lá para a tela do meu computador para eu te mostrar tintim por tintim do que tem por detrás do Alug 11. Mas antes de partir para o conteúdo, eu queria dar aqueles recadinhos. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e não deixe também de dar um like nesse vídeo para prestigiar o conteúdo do canal e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais e mais pessoas. Combinado? Bora lá então na tela do meu computador. Bom pessoal, então vamos analisar o Alug 11, né, o mais novo ETF da nossa Bolsa Brasileira, que promete replicar o índice VNQ lá dos Estados Unidos. E quando a gente fala, gente, de ETFs, então a gente tem que ter em mente que você está comprando um único ativo que replica o comportamento de vários outros ativos que tem dentro dele. E no caso do Alug 11, então é um ETF brasileiro que replica o ETF americano VNQ. Eu gosto muito de estudar ETFs americanos, lá no meu curso Investindo Zero eu uso muito aqui o site etf.com e é um site então que ele explica o que significa cada um dos ETFs que é negociado no mercado americano. E no caso do VNQ, pessoal, ele é um ETF que negocia, que compõe, que replica na sua cotação 174 REITs norte-americanos. Se você ver aqui, né, em Top 10 Holdings, a gente vê quais são os 10 maiores REITs norte-americanos que têm participação nesse ETF. E os REITs, então, pessoal, são muito parecidos lá nos Estados Unidos com os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, são ativos de renda variável com base imobiliária. E igual aqui no Brasil, a gente tem fundos imobiliários de logística, de shopping centers, de hotéis, de hospitais, de lajes corporativas. Lá nos Estados Unidos, eles têm tudo isso e muito mais. Isso porque lá nos Estados Unidos, os REITs começaram a ser negociados em 1940. E aqui no Brasil, tão somente em 2003. Então lá tem um mercado muito mais desenvolvido e avançado que o nosso. E lá nos Estados Unidos, então a gente tem REITs de logística, de shoppings, de data centers. Inclusive lá tem REITs, gente, de prisão, de casas de repouso para pessoas de terceira idade. Tem REITs, gente, até de plantação de maconha, para vocês terem ideia de quanto que o mercado norte-americano ele é muito mais diversificado. E o Alug 11, então, se propõe a replicar o comportamento do VNQ, que tem sua cotação, gente, como principais, né, os 10 principais REITs integrantes, esses aqui, como o American Tower, o Prologis, Crown Castle, Equinix. Para vocês terem uma ideia, gente, o American Tower Corporation é um dos maiores REITs do mundo de torres de transmissão. O Prologis, ele é dedicado ao setor logístico. O Crown Castle International Corporation, ele é dedicado a redes de fibra ótica. E o Equinix a redes de data centers. Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, aqui é o site, eu estou no site de relacionamento com investidores do REIT Equinix. É um REIT de data centers, pessoal, e eu andei investigando aqui. Olha o naipe dos clientes da Equinix. É o Google, né, o Amazon Web Services da Amazon, né, a Oracle, ou seja, as maiores, as gigantes empresas norte-americanas são clientes e contratam serviços dos data centers da Equinix. Temos também, né, o Crown Castle, que é um dos maiores REITs de infraestrutura de telecomunicações dos Estados Unidos, né? Ele tem uma das maiores redes de fibra ótica do mundo. Se a gente der uma olhadinha aqui nos detalhes, são mais de 40 mil torres de transmissão.
e mais de 80 mil milhas de fibra ótica dentro dos Estados Unidos, com destaque, né, aqui para a costa leste americana. Cada tracinho desse em vermelho, né, são redes de fibra ótica. Temos também o Public Storage, que é o maior REIT norte-americano de armazenamento. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma realidade um pouquinho diferente daqui no Brasil. Lá eles compram muita coisa, acumulam muitas coisas, né? E eles têm a parte da casa de inverno e a parte da casa de verão. E aí, quando as estações do ano elas vão se trocando, né? Sai do verão, vai pro inverno, sai do inverno, vai pro verão, eles vão buscando, né, nesses locais de armazenamento, nesses galpões de armazenamento, aquelas coisas que não cabem mais em casa, que são típicas para se usar numa determinada época do ano. Então, geralmente, o americano compra muita coisa, tem muita tralha para ser armazenado, muitas das vezes não cabe nas casas em que eles moram, e eles contratam, então, o serviço de empresas como o Public Storage para armazenar, guardar as coisas que eles têm e que não cabem nas residências, tá? Tem também um outro REIT que integra, né, o VNQ e, por consequência, o Alug 11, que é o Prologis, que é o maior REIT de logística do mundo, né, de galpões logísticos. Igual aqui no Brasil, a gente tem o HGLG, o XPLG. Lá nos Estados Unidos, eles têm o Prologis, tá? E investindo, então, em Alug 11, você se expõe à variação do ETF VNQ, que tem muitas outras empresas, mas eu citei aqui as principais, né, as maiores integrantes do índice. O VNQ, ele tem uma valorização média de 5% ao ano. A gente vê aqui que dentro dos últimos 5 anos ele estava sendo negociado em 2016 a 82 dólares e 53 centes e hoje ele está sendo negociado a 110 dólares e 50 cents, sendo que no último ano ele distribuiu 2,34% de dividendos para os seus cotistas. Já no caso do Alug 11, e agora eu estou aqui no material publicitário de oferta desse ETF, a gente pode perceber que é um ETF que cobra 0,5% de taxa de administração e ele tem uma peculiaridade frente ao VNQ. Lá nos Estados Unidos, os ETFs, eles pagam dividendos, né? Como aqui o próprio site Yahoo Finance nos avisa. Ele paga dividendos de forma periódica, sendo que no último ano foi de 2,34% para os cotistas do VNQ. Aqui no Brasil, por outro lado, ETFs não pagam dividendos. Os dividendos que são distribuídos, eles são automaticamente reinvestidos e tendem, então, a valorizar a cota do ETF. E aqui há uma projeção feita pela gestora do Alug 11, em que ela mostra o percentual de valorização dos ativos caso você não reinvista os dividendos e caso você reinvista. Se você tem um ativo como o VNQ, se você tivesse reinvestido os dividendos desde 2011, você teria 196% de crescimento de valorização frente a 110% de quem não reinvestiu. Então, por um lado, é uma desvantagem o ETF aqui no Brasil não pagar dividendos, porque você não tem dinheiro, né, caindo na sua conta automaticamente. Por um lado, sim, é desvantagem. Mas aqui esse próprio gráfico feito pela gestora nos mostra que reinvestir os dividendos maximiza o crescimento, a valorização desses ativos ao longo do tempo. Então, uma coisa que pode ser no primeiro momento negativa pode se transformar em uma questão, um dado positivo, pensando nessa valorização de longo prazo, tá certo? Aqui no Brasil, pessoal, eu ainda tenho uns dados aqui que eu consultei agora na corretora XP. Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, esse ETF, o Alug 11, uma única cota, ele tá sendo negociado a R$ 47,66, tá? O volume negociado tá beirando os R$200 mil, o que já mostra, assim, uma liquidez que ainda é pequena, mas que não é uma liquidez praticamente inexistente. Então, se você comprar esse ETF, não acho que vai ser o caso de você ter dificuldades para vender, porque ele já tá com uma liquidez, né, que a gente não pode ignorar. Lembrando, pessoal, que aqui no Brasil, quando você vende ETFs com lucro, qualquer lucro que você tenha, ele é tributado, tá? Na ordem de 15%. Então, vendeu com lucro, 15% tem que ser recolhido a título de imposto de renda. O que é diferente do que acontece lá fora. Se você, por outro lado, investe no VNQ, que é o ETF correspondente diretamente lá no mercado norte-americano, você tem isenção nas vendas com lucro que não ultrapassem R$35 mil mensais, tá? Então, essa é uma desvantagem de ter o Alug 11 ao invés de ter o VNQ, tá certo, pessoal? Essas eram as principais considerações que eu queria trazer aqui para vocês. Se vocês têm alguma outra dúvida sobre o Alug 11, deixe aqui para mim nos comentários, que assim que puder eu respondo, tudo bem? Por hoje é isso e até a próxima!